Oi, gente! Estamos aqui para mais uma aula de matemática e o conteúdo que a gente vai estar iniciando com o nosso novo bloco de atividades é o conteúdo de função do primeiro grau. Então, o que é que a gente vai aprender de função do primeiro grau? Primeiro, como é a configuração de uma função do primeiro grau, né? Como a gente pode escrever uma função do primeiro grau e depois como ela é aplicada em situações, problemas e como a gente pode resolver utilizando a função do primeiro grau. Então, vem cá comigo. Primeira coisa que a gente precisa entender é que uma função do primeiro grau ela é representada por esta fórmula aqui, que f de x é igual a ax mais b. Que é isso? F de função, o x é um número que vai estar variando, o meu a vai ser um número qualquer que ele vai depender do valor de x, e o meu b vai ser um número fixo, que ele não vai mudar. Como assim? Bora ver isso em relação a problema, né? Como é que ele se comporta em relação a um problema. Por exemplo, quando entrei no táxi, o taxímetro já marcava R$ 3,80. E além disso, paguei R$ 2,00 por quilômetro rodado. Se eu rodei 14 quilômetros, qual o valor que eu paguei? Então, a corrida de táxi nada mais é o valor final que é estabelecido, nada mais é do que resolvido por uma função do primeiro grau. Então, o taxímetro, aquele valorzinho que fica lá, é um valor fixo, ele não muda, que é o valor que já é estabelecido para início da partida. Então, é o meu valor fixo. E cada quilômetro que o táxi roda é cobrado um valor. Na nossa questão, cada quilômetro vale R$ 2,00. Então, se eu ando 1 quilômetro, R$ 2,00. 2 quilômetros, R$ 4,00. 3 quilômetros, R$ 6,00. Ou seja, cada quilômetro custa R$ 2,00. Mais o valor fixo que estava no taxímetro. Então, como é que eu posso representar esse problema através de uma função? Eu vou ter o meu f, que ele sempre vai ter aqui o meu f de x. Então, eu vou ter o meu f de x, que significa a minha função, eu posso representar. Quem é o meu valor fixo? O valor que não muda. É o valor que estava no taxímetro, que era de quanto? De R$ 3,80, o valor fixo. E o meu valor fixo, ele está no lugar de quem aqui? Do b. Então, tá cá no final, que é R$ 3,80. E qual é o valor que vai estar mudando durante a corrida do táxi? O valor de R$ 2,00. E ele vai estar mudando em relação ao quê? A minha quilometragem. Então, se eu ando 1 quilômetro, é R$ 2,00. Se eu ando 2 quilômetros, é R$ 4,00. Então, quem é o valor que vai estar mudando? Vai ser o valor de R$ 2,00, que vai estar mudando em função de x. Pronto. Ela está dizendo que sempre vai ter esse x aí, sempre. Então, o meu A aqui é o meu número 2. O x, ele tá aqui, mais... E o meu b é 3,80. E o que é que vai estar me dando a resposta para eu poder resolver isso aqui? A quantidade de quilômetros que o meu carro vai andar, que o meu táxi vai andar. Então, eu tenho 2, que é o valor variável, que depende de x. E quem é meu x? A minha quilometragem. E o meu valor fixo, que é 3,80, que é aquele valor que já fica ali no taxímetro, que ele só vai somar com o valor final. Como assim? Bora fazer um exemplo aqui. A questão quer saber o valor final de 14 quilômetros. Então, significa que o meu x, ele é 14. Porque o meu x aqui é a quilometragem que o meu táxi vai andar. Então, significa que no lugar do x, eu vou substituir por quem? Por 14. Então, vai ficar 2 vezes 14, mais o 3,80, que era o valor que estava lá no taxímetro fixo, que só vai somar ao valor final da quilometragem. Então, se eu andei 14 quilômetros e cada quilômetro custou R$ 2,00, qual é o valor final disso? Eu vou ter que f de 14, ou seja, a função de 14 quilômetros rodados pelo meu táxi, é igual. E aí eu resolvo a primeira multiplicação. 2 vezes 14, ou 14 vezes 2. Isso aqui vai dar 4 vezes 2, 8, e 1 vezes 2, 2. Igual a 28. Mais 3,80, que é o valor fixo, que estava lá no meu taxímetro. E agora eu vou somar 28 mais 3,80. Então, o valor da minha função vai ser 28 mais 3,80.
Observe que eu acrescentei zeros para poder fazer a minha soma, porque vírgula precisa estar embaixo de vírgula, tá? Então, 0 mais 0, 0, 0 mais 8, 8, 8 mais 3, 11, vai 1, 2 mais 1, 3. Então, no final, eu vou pagar R$ 31,80. Eu vou pagar R$ 28,00 pela quilometragem, porque cada quilômetro vale R$ 2,00, mais R$ 3,80 fixo. Então, é dessa forma que eu resolvo uma função. Antes da gente ir para esse exemplo, vou escrever aqui uma outra função qualquer para a gente treinar. Observe aqui. Eu tenho que f de x é igual a 3x mais 5. Então, quem é a minha parte fixa? A parte fixa é que não tá com x. Então, esse meu número 5 aqui é a minha parte fixa. E esse que tá com x aqui vai ser a minha variável. Vai ser a parte que vai estar mudando. E vai mudar, por que vai mudar? Porque se o valor de x mudar, ele vai mudar. Se x valer 1, eu vou ter um resultado. Se x valer 2, eu vou ter outro resultado e assim por diante. Observe o seguinte. Se eu quiser achar o f de 3, significa que no lugar de x eu vou substituir por quem? Por 3. Então, aonde tiver x, eu vou substituir por 3. Então, vai ficar 3 vezes 3 mais 5. A primeira coisa que eu tenho que resolver é a minha multiplicação. 3 vezes 3, 9, mais 5. E agora eu resolvo 9 mais 5, eu tenho 14. Então, observe. Este meu valor que está no final é uma parte chamada de parte fixa, que não muda, é constante. E este que está com x é chamado de variável, porque depende do valor de x. Então, quando x é 3, ele deu 14. Observe, se eu quiser encontrar f de 5, então agora o meu x vale quanto? 5. Então, no lugar de x, eu vou substituir por 5. Então, eu vou ter 3, que é o 3 daqui. No lugar de x, eu vou colocar quem? 5, mais o 5 do final. E resolvo primeiro a multiplicação. 3 vezes 5, 15, mais 5. 15 mais 5, 20. Então, observe, a minha função, ela muda quando o número do meu x muda. Esse número, ele permanece fixo, e esse daqui, ele muda quando muda o valor do meu x. Quando o x era 3, deu 9. Quando o x foi 5, deu 15. Tá? É desse jeito que se comporta uma função. Então, vamos agora para o exemplo da letra B. Aqui foi só para a gente entender como é uma função, como a gente resolve uma função. Então, vamos lá. Letra B diz o seguinte. O salário de um vendedor é composto por uma parte fixa e uma parte variável, que depende da quantidade de produtos vendidos. Sabe-se que a parte fixa é de 800. Então, eu vou montar aqui a minha função, tá? Então, sabe que a parte fixa dele, então aqui é o meu f de x, a parte fixa dele é a parte que fica no final. Então, o valor do salário dele fixo, ele sabe que todo mês ele vai receber R$800. Ele vendo ou não vendo, ele vai receber 800. E esse salário só vai aumentar a partir da quantidade de produto que ele vende. E aí a questão é a seguinte. Cada mercadoria que ele vende, ele ganha R$2,50. Ou seja, ele ganha todo mês R$800. Se ele quiser tirar mais de que R$800, ele vai ter que vender produtos. Então, quanto mais produtos ele vender, mais o salário dele vai aumentar. Então, agora, qual é a parte variável? Que é essa daqui que fica com x. E qual é o valor que vai estar variando? Vai ser o de R$2,50, porque ele ganha R$2,50 por mercadoria. Então, vai ser 2,50x. Então, agora eu tenho a minha função. Eu tenho que eu ganho 2,50 por mercadoria, mais a minha parte fixa, que é 800. Aí a questão diz, se ele vendeu 80 mercadorias, qual é o valor do seu salário? Então, no lugar de x, eu vou substituir por 80, porque é a mercadoria que é a parte variável daqui. Então, eu vou ter 2,50 vezes 80,
mais 800, que é a parte fixa do salário dele. E vou resolver primeiro a multiplicação. E vou fazer aqui, ó, 2,50 vezes 80. 0 vezes 0, 0. 5 vezes 0, 0. 2 vezes 0, 0. 0 vezes 8, 0. 5 vezes 8, 40, sobe 4. E 2 vezes 8, 16. Com mais 4, 20. Somando, eu tenho, observar aqui, 2 números depois da vírgula, então eu preciso ter 2 números depois da vírgula. Então, 2,50 vezes 80 me deu 200. 200 mais 800, eu vou ter um salário de R$1.000, porque ele ganha 2,50 por mercadoria. Deixa eu ver se eu fiz a conta certa. Ok, então significa que o meu salário, ele vai variar de acordo com a quantidade de mercadoria que eu vou vender. Só mais um exemplo para a gente treinar aqui. Então, eu tenho f de x é igual a 8x mais 50. Então, o meu valor depende do x, que é o mesmo daqui. Então, se o meu x valer, deixa eu ver aqui, 5. Se o meu x valer 5, significa que eu vou resolver que o meu f, então no lugar onde tem x eu vou colocar 5. Então vai ficar 8 vezes 5 mais 50. E a primeira coisa que eu preciso resolver é a multiplicação. Então eu tenho aqui 8 vezes 5, 40 mais 50. 40 mais 50 é igual a 90, tá? Então eu sempre vou substituir no lugar do x, resolvo a multiplicação, somo com a parte fixa e tenho o valor final da minha função. Então, nós vimos como, a partir de uma função, substituindo o valor de x, a gente encontrar o valor final do salário, de uma corrida, de um produto. Agora, observe, a gente tinha o valor de x, substituía e encontrava o valor final. E se for o contrário? Se a questão nos der o valor da função final e pedir a quantidade de objetos, a quantidade de quilômetros percorridos, quantidade de mercadorias vendidas, como é que a gente vai encontrar este valor de x? Então, observe. Eu tenho aqui a função f de x é igual a 10x mais 100. E a questão me diz que o valor final, que o meu f de x é igual a 1000. E ele quer saber quem é o valor de x. Ele quer saber quanto equivale x para que a minha função tenha como resultado 1000. Qual é o valor que eu tenho que colocar aqui para que no final eu tenha 1000? Como é que eu resolvo? Eu vou igualar isso aqui e isso aqui. Como assim? Eu vou dizer que 1000, o f de x não está aqui na frente, e f de x não vale 1000, então no lugar de f de x eu vou substituir por 1000. É igual a todo o resto. 10x mais 100. Só que agora eu preciso separar quem está com letra de quem não está. 10x tem uma letra aqui, mas aqui no 100 não tem. Agora, esse 100, ele precisa passar para o lado de cá. Só que, observe, o sinal dele aqui, ele é positivo. Quando ele passa para o lado de cá, ele muda o sinal. Então, se ele é positivo, ele passa a ser negativo. E aí, o 1000 permanece desse lado, vai ficar 1000. E o 100 vai passar para cá. E vai mudar o sinal. Então, ele era positivo, ele vai passar agora o quê? Negativo. Então, vai ficar menos 100. Se o 100 que estava aqui passou para o lado de cá, quem é que sobrou do outro lado apenas? Só ficou o 10x. E agora a gente resolve a conta aqui. 1000 menos 100. Fácil, dá para fazer de cabeça. 1000 menos 100, 900, igual a 10x. E agora observe o seguinte. Quando eu tenho aqui o 10x, significa que o meu 10 está multiplicando pelo x. É uma multiplicação aqui. Ó, quando a gente resolvia, a gente tinha 250x e depois 250 multiplicou por 80. Então, aqui também é uma multiplicação.
E a gente precisa deixar esse x sozinho. O 10 precisa sair daí. Só que ele não pode fazer a mesma coisa que o daqui, mudar o sinal. Porque aqui é uma soma, então virou uma subtração. Aqui é uma multiplicação, precisa virar uma divisão. Então, na verdade, ele vai sair daqui e vai passar para o lado de cá, só que ele vai passar embaixo do 900. Ele sempre vai passar embaixo do número que está do outro lado. Como assim? Vai ficar 900 sobre 10. E se do lado de cá tinha 10 e o x, e eu tiro o 10 daqui, só sobrou quem? O x. E agora eu resolvo a divisão, porque eu já disse para vocês que uma fração é uma divisão. Eu posso simplificar isso aqui cortando os zeros. E ficou 90 dividido por 1. Eu tenho como resultado que o meu x é igual a quanto aqui? 90. Então, mais uma vez, eu tenho uma função que f de x é igual a 10x mais 100. E a questão quer saber, para que o valor final dê 100, dê 1000, qual número eu tenho que colocar aqui em x? Qual número eu tenho que colocar em x para que o valor final dê 1000? Aí eu vou botar, se aqui é f de x, ele me diz que f de x deu 1000. Então eu vou botar 1000. E repito a função. E eu preciso separar quem está com letra de quem não está. Então eu vou ter que tirar esse meu 100 daqui e passar ele para o outro lado. Então, quando ele passa para o outro lado, ele era positivo e ele passa negativo. Se ele sair daqui, só sobrou quem? O 10x. E ficou 1000 menos 100. 1000 menos 100, 900, igual a 10x. Só que eu quero saber qual é o valor de x. E para eu saber o valor de x, eu tenho que tirar o 10 daqui. E o 10 agora ele vai passar para o outro lado. Só que agora aqui é uma multiplicação. Então ele passa na operação inversa, que é a divisão. E quando ele passa, ele sempre tem que passar embaixo. E se ele sai daqui, se eu tiro 10, só sobrou quem? O x, que aqui eu quero saber. E vai ficar a divisão de 900 dividido por 10. Só que aqui eu tenho uma facilidade que eu posso cortar o zero. Então ficou 90 dividido por 1, que eu tive como resultado que o x é igual a 90. Ou seja, se eu colocar 90 aqui e fizer 10 vezes 90, vai dar 900. Ou mais 100, 1000. Então, o valor que eu vou substituir em x para encontrar o resultado 1000 vai ser quanto? 90. Então, a gente aprendeu como eu substituo o x e acho o valor final, ou quando eu tenho o valor final e preciso achar o valor de x, ok? Então, a gente tem duas situações aí. Observe esse outro exemplo aqui. Eu tenho a função que f de x é igual a 40x mais 1000. E eu quero saber qual o valor eu preciso colocar em x para que eu tenha como resultado 2.200. Fazer a mesma coisa que a gente fez aqui. Se a primeira coisa que aparece ali é o meu f de x, então no lugar de f de x eu vou botar o resultado encontrado. 2.200. Igual, e eu repito a minha função. 40x mais 1000. E, mais uma vez, eu preciso separar quem tem letra de quem não tem. Então, quem não tem que passar pro lado de cá. E o 1000 vai passar pro lado de cá. Só que ele vai mudar o sinal. Então, se ele era positivo, quando ele passar, ele vai virar o quê? Negativo. Aí eu tenho 2.200 menos 1000. E se o 1000 sair daqui, quem é a única coisa que sobrou desse lado? O 40x. Então, igual a 40x. E eu preciso resolver isso aqui. 2.200 menos 1000. Que dá pra gente fazer de cabeça também, né? 2.200 menos 1000, eu vou ter 1.200. Igual a 40x. E a mesma coisa que a gente fez aqui. Ele não vai mais passar assim. Eu preciso tirar o 40 daí, porque o x ele precisa ficar sozinho. Porque é quem eu quero descobrir. E se aqui é uma multiplicação, esse meu 40 ele precisa passar para o outro lado, como divisão. Só que ele vai passar aqui embaixo. E vai ficar 1.200 dividido por 40.
Então, se o 40 sai daqui, quem é que sobra? O x. E aí, eu também, ó, tenho zero em cima, zero embaixo, então eu também vou simplificar aqui para tornar mais fácil a minha conta. Então, cortei os zeros, ficou 120 dividido por 4. Vou fazer essa continha aqui do lado. 120 dividido por 4. Então, 12 dividido por 4, 3. Porque 3 vezes 4, 12 para 12, 0, baixo 0. 0 dividido por 4, 0. 0 vezes 4, 0. Para 0, 0. Então, 120 dividido por 4, eu tenho que o meu x, vou botar de vermelho, né? Eu tenho que o meu x é igual a 30. Ou seja, nesta função aqui, se no lugar do meu x eu colocar 30, eu vou ter como resultado final 2.200. Então, se eu botar 30 aqui e fazer 40 vezes 30, 40 vezes 30 vai dar 1.200. 1.200 mais 1.000, eu vou ter como resultado o quê? 2.200. Ou seja, realmente é 30 o valor que eu vou encontrar. Então, a gente conseguiu pegar uma função, substituir o valor de x e encontrar o valor final. E também aprendemos a fazer a operação inversa. Tem o valor final e encontrar o valor de x. Qual é o valor que precisa ser colocado para que ache o valor final. Então, nós trabalhamos os dois modos, né? As duas maneiras com a função de primeiro grau. Refaçam os exemplos no caderno de vocês, né? Porque é um pouquinho complicado, só que a gente só vai aprender se a gente praticar. Façam no caderno de vocês, revejam o vídeo a quantidade de vezes que vocês acharem necessário para que o conhecimento fique fixo. E eu encontro com vocês na próxima aula. Um beijo e até mais!